Ai, tem gente aqui, peraí. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Respondam aí no chat se vocês estão vendo uma tela em PDF. Acho que não, né? Tá Tô tudo vendo. escuro. Qual tela que você tá vendo? Do Teams? Professora, tá bem pequenininho no canto esquerdo da tela. Deixa eu ver. Hum, Tá aparecendo a tela do... Não, tá aparecendo a tela do chat. E agora? Agora apareceu o PDF. PDF, roteiro, Tribunal do Júri? Tá Isso. aparecendo. Vocês Apareceu. estão vendo? Mas vocês estão me vendo? Não. Aí começa a compartilhar e ele some eu, né? Deixa eu ver aqui. Tem gente querendo entrar. Agora vocês estão vendo o Teams, né? Sim, no Teams. Vocês estão vendo o que eu tô fazendo. Ai, meu Deus. Peraí. Agora Pronto. seria do celular. Peraí, eu acho que eu compartilhei errado. Vou parar e vou voltar. Peraí. É isso mesmo. Eu acho que não tem como transmitir o PDF e o meu rosto ao mesmo tempo. Né, gente? Agora vocês estão vendo, né? Roteiro Tribunal do Júri. Estão conseguindo ver? Sim. Então vai ser assim, gente. Não vão me Mas ver, aí vão as- só depois. Mas aí a gente não tá vendo a sala. Vocês estão vendo o quê? O tribunal a gente não tá vendo só o PDF. Se eu abaixar, vocês estão vendo? Não, só Uma o imagem. PDF. É só a imagem. No caso, a gente vai ver o júri acontecendo ou vai ver, não vai conseguir ver? Não, mas vocês não vão ver o júri acontecendo. Você quer só um roteiro. Tu quer saber se vocês estão conseguindo ver o PDF do roteiro. Ah, sim, o Estamos roteiro. vendo o PDF igual a senhora está vendo aí. Ah, então beleza, é isso. Não vai ter como ficar meu rosto ao mesmo tempo. Parece que quando eu compartilho o PDF, a minha imagem some. Então eu vou falar e vocês vão ver o que eu estou vendo também, beleza? Então tá. Vamos iniciar, né? Acho que não tem mais ninguém para entrar. Se tiver, deixa eu ver aqui. Eita, mas você tá atrasada, hein? Aham, tá bom. Daqui a pouco eu vou lá ver. Pode. Peraí, gente. Vamos lá. É porque enquanto eu estou dando esta aula, eu também estou aqui no fone. Vamos lá, Tribunal do Júri. Pessoal, por que que eu decidi dar essa aula para vocês por via Teams? Na segunda-feira, a gente vai ter o Tribunal do Júri simulado e
no semestre passado, eu interrompi algumas vezes, eu e a professora Tayane, porque a gente percebeu que alguns alunos não estavam entendendo a sistemática de uma sessão plenária, né? Alguns alunos não tiveram oportunidade de ir a um júri real, entender como que funciona. E a gente faz a semana de audiência simulada para vocês terem um convívio maior com a matéria que vocês só têm na faculdade. Gente, coloca aí no chat se está dando tudo certo. Coloca assim, sim, ok, só para eu ter noção, tá? Vocês estão conseguindo ver o PDF. Esse roteiro, gente, que eu vou apresentar para vocês, ele está no próprio site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, se vocês colocarem assim no Google, Tribunal do Júri, como funciona, vão ter 3 manuais lá. Um manual de como é o rito do júri. Peraí. Cadê no chat? Tudo certo para mim? Sim, ok. Se surgiu alguma dúvida, como eu não estou vendo vocês, vocês sorriam e acenem aí para mim. Então, gente, quando vocês colocarem lá no Google, né? Tribunal do Júri como funciona, vão ter 3 manuais. O primeiro manual é explicando como que funciona o júri de modo geral. Vocês sabem que o júri é um rito bipartido. A gente tem a primeira fase, que é bem parecido com o rito comum ordinário. O Ministério Público apresenta a denúncia, depois tem resposta à acusação, o juiz vai lá e faz uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, ele colhe as provas. No final, ao invés de sentenciar, ele dá uma decisão de pronúncia, que é uma decisão que leva o processo à plenária. Então, nesse momento, ele tem que verificar se há indícios de materialidade e prova da materialidade e indício de autoria. Essa semana, na nossa aula de quem faz o estágio 3 comigo, de Reze, a gente fez um recurso de uma decisão de pronúncia. Por quê? O juiz, nesse momento, gente, na decisão de pronúncia, ele não pode dizer se o réu é ou não culpado. Ele tem que ter prova na materialidade. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, beleza. Tem que ter prova da materialidade e indício de autoria. Então, se lá na decisão de pronúncia, igual era no nosso caso, ele falava que não restavam dúvidas da participação do réu para o processo, para o resultado morte, e pronuncia, essa decisão ela é nula, porque um dos primeiros atos na sessão plenária é ler a denúncia e ler a decisão de pronúncia. Se lá na denúncia tem um juiz togado falando que o réu concorreu para o crime, é óbvio que ele está levando uma linha de raciocínio para os jurados. Então, o jurado, que é leigo, ele vai pensar, bom, se na decisão o juiz já disse que ele é culpado, então eu vou condenar aqui. Então, nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado. A decisão de pronúncia não pode ter o que a gente chama de excesso de linguagem. Então, beleza. O juiz verificou lá que a prova da materialidade, alguém efetivamente morreu ou sofreu uma tentativa de homicídio. E há indícios de autoria, ele vai pronunciar. Após a pronúncia, vem a segunda fase do júri, que é o que a gente vai estudar agora, que é a sessão plenária. A sessão plenária, ela é como se fosse uma audiência de instrução e julgamento. Ela vai ouvir novamente a testemunha, vítima e tudo mais. Só que dessa vez ela vai ouvir perante os jurados, porque no tribunal do júri, quem condena ou absolve são os jurados. No júri, gente, o juiz ele é mero espectador. Por que eu digo que ele é mero espectador? Ele está lá, eu vou abaixar aqui o slide para vocês. Essa é uma estrutura de uma sala de tribunal do júri. Olhem só, é para acontecer mais ou menos dessa forma. O juiz ele fica sentado no meio, ao lado dele, no lado à minha esquerda, estará o escrivão, o secretário de audiência, vai fazer as atas com ele. Do lado direito dele fica o promotor. O STF recentemente entendeu que essa posição não é inconstitucional. Do lado do promotor ficam os assistentes de acusação, que são advogados que podem ser contratados pela família da vítima para ajudar na acusação. E aí, alguns lugares, gente, se inverte, tá?
Aí pode estar desse lado os 7 jurados que a gente compõe, e na frente vai estar a bancada de defesa, né? Os advogados, defensor público, se tiver, e o réu. Aí, às vezes, esse lugar dos jurados com a bancada de defesa pode alternar de fórum para fórum. Mas, basicamente, essa é a estrutura de uma sala, e na frente fica a plateia. Então, nesse momento da sessão plenária, vão ser ouvidas todas as testemunhas, a vítima, se ela tiver sobrevivido, todo mundo novamente, policiais, só que dessa vez pelo olhar dos jurados, porque eles é quem vão condenar ou absolver. O juiz está lá só para ver alguma discussão que houver entre defesa e acusação, né? Apartar, apaziguar as coisas, fazer com que tudo siga na maior legalidade possível. Porque se o jurado condenar, ele vai fazer a dosimetria da pena. É essa a atribuição da sentença dele, né? Ele vai ver, bom, os jurados condenaram um fulaninho a homicídio, agora eu vou ver quanto vai ser a pena dele. Ah, os jurados absolveram, então ele vai fazer uma sentença absolutória. Então, quem julga o poder de decisão no tribunal do júri, na sessão plenária, são os jurados. Por isso que é tão importante o nosso momento de fala. Então, vocês que querem ser advogados de defesa, por isso que é importante a hora que vocês vão para os debates, né? A sua oralidade, porque você tem que convencer os jurados da sua tese. O promotor vai a todo tempo convencer que ele é culpado, e você a todo tempo tem que convencer ou que ele é inocente ou que tem que tirar alguma qualificadora, o que for suas teses. Então, descendo aqui no slide, ó, ele explica que a gente está na segunda fase, e a primeira coisa que acontece no júri, no dia da nossa sessão plenária, a instalação. Semestre passado a gente fez isso, e o que muitos alunos ficaram com dúvida, porque nunca tinham visto isso acontecer. Porque na maioria das vezes, gente, esse momento da instalação, alguns juízes aqui em Brasília, eles deixam a sessão plenária fechada. E aí, a hora que o aluno entra, o conselho de sentença já está composto. Mas, basicamente, é o quê? Para ocorrer uma sessão plenária, a gente tem que ter, no mínimo, 25 jurados. Desses 25 jurados, 7 serão sorteados para compor o conselho de sentença. E aí, esse momento é muito importante. A composição do conselho de sentença. Você, enquanto advogado de defesa, ou você, enquanto promotor que está na acusação, você tem que observar bem quem são os jurados que vão compor o seu conselho. Então, você vai criar uma estratégia. Por exemplo, você vai analisar o caso, você vai pensar, sei lá, olha, nesse caso aqui, como envolve feminicídio, vamos supor, seria bom mais juradas mulheres, né? Para se compadecer lá da situação, vai ficar mais sensibilizada. Você pode pensar assim. E aí você pode fazer 3 recusas imotivadas. Então, sorteou o João lá no dia. Você pode olhar para a cara do João e falar, como promotor ou como defesa, que se recusa a ele compor por 3 vezes. Então, esse momento é muito importante. Em alguns estados, nos Estados Unidos, isso é muito comum. A lista de jurados previamente estabelecida pelo tribunal, porque eles fazem uma lista de jurados do mês. Então, nós estamos em setembro, se vocês forem lá no Tribunal de Ceilândia hoje, vai estar pregado lá, do lado da sala da sessão plenária, a lista com pelo menos 80 nomes de pessoas que vão ser juradas esse mês. E aí, o que nos Estados Unidos acontece muito? Eles investigam, gente, a vida de cada um dos jurados, para ver quem é que é mais suscetível a favorecer o júri. Aqui no Brasil, isso tem começado um pouco de advocacia, que a gente chama de advocacia investigativa do júri, e tem um advogado que é referência lá em Natal, que é o Gabriel Bulhões, salvo engano. Então, ele é referência nisso. Ele investiga a vida de todo o plenário que ele vai fazer, e ele faz os apartes lá e as recusas imotivadas justamente para influenciar nos jurados que ele quer escolher. Então, isso ainda caminha engatinhando aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, isso é muito frequente. Então, o juiz vai fazer a instalação do júri, então ele toca a campainha, aí pede para o oficial de justiça proceder à chamada, fazer o pregão, os jurados que serão sorteados e estão presentes. O juiz passa a analisar os pedidos de dispensa. Também, gente, tem os pedidos de dispensa, que é quando você tem alguma justificativa para não ficar lá. Ah, sei lá, eu estou com o pé quebrado, juiz, aí você explica lá. Tem um papelzinho mesmo, eles colocam de próprio punho. Ah, eu estou com o filho doente, não posso ficar. Ah, eu estou com o pé quebrado. Aí ele já vê
esses aí, quem é que ele vai dispensar. A escolha dos jurados. O juiz-presidente do tribunal do júri, com a presença do promotor de justiça, do escrivão e do porteiro, verifica se a urna mantém 25 jurados. Se comparecerem pelo menos 15, o juiz dirá: deixo de instalar a sessão do tribunal do júri. Isso aí, gente, é horrível para a estrutura do Tribunal de Justiça, porque envolve segurança, se os réus estiverem presos, envolve escolta de trazer os réus para a sessão plenária. Então, imagine um júri deixar de ser instalado porque não compareceram os jurados. E aí, comparecendo os 15 ou mais, o juiz declara instalada a sessão do tribunal do júri e começa a fazer o sorteio. Aí ele anuncia o pregão. O pregão, gente, é aquela chamada do processo que o secretário fica fazendo. Autos, número, tal, 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 tal. Processo envolvendo João da Silva. Incidência, artigo 121, tal, 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 tal. Aí, ele chama as testemunhas são recolhidas para uma sala separada. É importante que as testemunhas fiquem escoltadas, elas não podem se comunicar nesse primeiro momento, de forma nenhuma. Ele conduz o réu ao plenário, então o réu vem, provavelmente de escolta, fica lá sentadinho. Aí ele começa a fazer o sorteio, né? Já estamos aqui no número 6, ó. O juiz procede o sorteio dos jurados dentre os presentes para formar o conselho de sentença, que são 7 jurados. Mas antes ele adverte que não poderão servir no mesmo conselho, e aí tem as escusas, né? Quem é suspeito para estar no mesmo conselho. Aí ele faz o sorteio, aqui tem todas as orientações de como o sorteio deve acontecer, ele adverte de todas as responsabilidades que um jurado deve ter, então sempre, sempre, sempre o juiz vai fazer isso. Então, que eles não podem se comunicar, que qualquer tipo de reação pode anular o júri. Eu não sei se vocês lembram, mas algum tempo atrás teve um júri, eu não me lembro se foi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu sei que foi no sul do país. E um promotor, ele estava na hora dos quesitos lá, finalizando a sustentação oral dele, dos debates, e explicando os quesitos. E ele pegou e falou assim: pessoal, que eles sempre fazem assim, jurados, como vocês devem votar? Porque tem a quesitação, você tem que instruir o jurado em como ele deve votar. Aí ele falou: no dia tal, fulano de tal cometeu tal crime, vocês vão votar sim, falando para os jurados. E aí, no próximo quesito, na hora de votar, fulano de tal deve ser absolvido do caso. Aí, antes dele falar, uma jurada falou não. Falou em voz alta que não ia absolver o acusado. Ou seja, ela anulou todo o júri, porque todo mundo ouviu, o advogado de defesa virou o cabalacho lá, começou a falar: juiz, excelência, tá anulada, ela tá dizendo em voz alta que vai condenar, que vai votar não na absolvição, isso é nulidade. Aí começou, gente, um caos. Então, não façam isso. Se vocês um dia forem jurados ou souberem que algum parente de vocês vai ser jurado, instrui ele para não ficar expressando nada, nenhum tipo de reação, muito menos falar em voz alta alguma coisa. Eu acho que tem gente esperando aqui no lobby. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá tudo certo. Pronto. Então, depois que ele fez o juiz faz todas essas advertências, explica da responsabilidade de ser jurado, ele pede para todos os jurados desligarem os seus celulares, e alguns juízes, eles inclusive têm uma caixinha, gente, lá no fórum, que ele pede para os jurados colocarem o celular nessa caixinha, tá? Alguns tribunais mais novos, mais recentes, eles têm um tablet, até para o jurado poder passar o PDF e conseguir ver o processo, porque logo em seguida que ele desliga o celular, após o juiz concita os jurados a examinarem com imparcialidade a causa, que deem e faz um juramento e pede que eles ergam a mão e falem: assim eu prometo. Aí depois do assim eu prometo, eles sentam. Aí é o momento que o juiz pede para o oficial de justiça entregar o processo. Entregar o processo era lá em 1900 e bolinha, quando o processo ainda era físico, aí vinha aquele oficial de justiça com um carrinho imenso, com 1000 volumes, e ele tinha que entregar uma cópia, gente, para cada
cada jurado. Hoje em dia, não. Alguns tribunais já têm um tablet. Aí eles baixam o PDF e o jurado pode ficar lá a tarde todinha lá no plenário, lendo todo o processo se ele quiser. Vamos avançar. Por que que não vai? Ah, tá assim. E aí, gente, começa a oitiva. Sempre vai começar pelas testemunhas. Então, se as partes quiserem ouvir as testemunhas, os jurados são avisados de que poderão fazer perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz-presidente. Ou seja, no tribunal do júri, o jurado ele não pode fazer a pergunta diretamente para a testemunha ou para o réu, enfim, para ninguém. Por quê? A forma como ele pergunta, ele já pode dar a entender como que ele pretende votar e ele já pode induzir os outros jurados em como eles vão votar. Então, ele sempre vai fazer a pergunta, escrevendo um papelzinho, ele passa para o oficial de justiça ou para o secretário passa para o juiz. Aí o juiz pode reformular aquela pergunta e faz para a testemunha. Aí a testemunha responde, beleza. Isso é com todas as testemunhas. Geralmente, no tribunal, qual é a ordem? Eles escutam, primeiro, a vítima, sempre se a vítima sobreviveu. Aí, se a vítima não sobreviveu, eles escutam a família da vítima. Aí, depois que escuta a família da vítima, eles escutam os policiais que estavam na investigação, que fizeram flagrante e tudo mais. E, por último, as testemunhas que podem favorecer a defesa. Então, alguma testemunha que o réu trouxe. Terminou a inquirição de todas as testemunhas, é o 8. Eventual leitura de peças. Isso era muito... Acontecia muito, gente, quando o processo era físico. Porque aí o promotor ou o advogado de defesa, eles iam falar de alguma coisa e aí perguntavam, tá em que página, doutor? Tá em que página, seu promotor? Aí ele tinha que falar a página, ele tinha que pegar essa página, todos os jurados tinham que chegar nessa página e ele tinha que ler para até a plateia entender do que ele estava falando. Hoje em dia, esse 8 caiu um pouco em desuso, porque se ele está falando de alguma coisa do processo, ele já começa falando de acordo com o ID é um númerozinho que fica no rodapé da página do PJE, como se fosse o número da página. Ele cita o ID, aí o advogado já encontra, o jurado já encontra rapidamente na barra de busca o ID, e a maioria dos tribunais usam data show. Aí o secretário de audiência, que é bem ágil, já acha também o que o promotor, o advogado estão falando, espelha lá no data show e coloca o slide. Então, todo mundo que está na sala da sessão plenária consegue ver o que ele está se referindo. Então, acontece mais de uma forma mais dinâmica hoje com a tecnologia. Passada a oitiva das testemunhas, o último ato sempre é o interrogatório do réu. Na hora do interrogatório do réu, o juiz novamente o adverte do direito constitucional de ficar em silêncio e começa as perguntas. Gente, vai muito de juiz para juiz, tá? Tem juiz, vou dar o exemplo do nosso juiz lá no Tribunal do Júri de Ceilândia. Ele não faz nenhuma pergunta para nenhum réu. É muito difícil. Ele faz as perguntas básicas que o juiz tem que fazer, que são os dados, qual é o seu nome, nome da mãe, nome do pai, onde você mora, qual a sua profissão, perguntas que ele tem que fazer que são obrigatórias. A partir do momento que ele responde todas e ele adverte do direito de ficar em silêncio, ele já passa a palavra para o Ministério Público. Ele não faz nenhuma pergunta. Mas tem juiz que faz muitas perguntas. Então, faz as perguntas necessárias que precisa fazer e já começa a perguntar. Me conta dos fatos, o que aconteceu no dia? Aí o fulano vai lá e conta. Foi assim, 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 excelência. E aí ele vai interrompendo e vai fazendo perguntas. Passa a palavra para o promotor, primeiro. O promotor faz as perguntas e passa a palavra, por último, para a defesa do acusado. E aí eles vão lá, vão fazer as perguntas pertinentes. Depois de que acabou essa oitiva de todo mundo, ouviu testemunha, ouviu vítima, se houver, e ouviu o nosso réu no interrogatório, a gente encerra como se fosse a primeira parte do júri, que é a parte mais extensa. Ouvir testemunhas é muito, muito extensa, ainda mais se a gente falar de um processo de homicídio, que geralmente tem 2 ou 3 testemunhas, no mínimo. Se começar o júri 9, 10 da manhã, essa parte que eu falei para vocês de ouvir testemunhas, ela vai acabar lá para 1h40, 2 horas da tarde. Então, eles levam a manhã toda ouvindo as pessoas. E aí, dão uma pausinha para o almoço. É que não está aí no roteiro, estou dando uma orientação para vocês da prática.
Era para ter, pessoal, em todo o tribunal, almoço para as partes. Então, o regimento interno do TJ diz que quando tem sessão plenária, deveria ter um almoço, mas nem todo fórum tem estrutura para fazer almoço. Então, se tiver almoço, o juiz vai avisar para o promotor, aí eu estou falando das partes, gente, o almoço é para os jurados, para o promotor, para os advogados e para os trabalhadores da vara, né, para os servidores. Então, se tiver almoço, o juiz avisa, olha, pessoal, vai ter almoço ali na copa. E aí, geralmente, gente, a comida é uma delícia, viu? Vou dar um spoiler para vocês. Eles dão café da manhã, no início do júri, sempre um lanchinho gostoso. Depois, no almoço, um almoço bem servido, com sobremesa. E aí, a gente volta para a sessão plenária. Se não tiver comida, aí o juiz avisa e pede que a gente vá almoçar em outro lugar. Geralmente, sempre tem comida para os jurados, porque se eles saem do tribunal para comer num restaurante, eles podem conversar, eles podem pegar o celular, e isso geraria nulidade para o júri. Então, quando o fórum não tem estrutura para fazer almoço, eles compram comida para os jurados, para os 7 jurados, e o juiz fala para os advogados e para o promotor procurarem comida no restaurante. Aí dá um intervalinho. Fez o intervalinho do almoço, a gente volta, e geralmente a gente volta aqui no 10, os debates entre acusação e defesa. E aí, gente, esse é o ponto-chave de uma sessão plenária. A sessão plenária, ela gira em torno dos debates. Os debates são como se fossem as suas alegações finais orais, só que de uma forma que você tem que persuadir os jurados, você tem que convencê-los das suas teses. Então, se a sua tese é absolvição por falta de provas, insuficiência probatória, você tem que discorrer bem feito para que os jurados entendam o que você está falando. Você não pode ir lá com termos técnicos, falar de intercrimes, igual eu já vi advogado fazendo, já vi aluno fazendo. Você tem que falar com palavras simples, os jurados têm que entender que se você está falando de uma tentativa, que ele começou e não conseguiu fazer o que ele queria, ele parou ali, né? Se você falar intercrimes, eles não vão entender o que você está falando. Então, nesse momento, tem que ter muita atenção, porque vocês têm que se fazer entender. Você tem que falar com palavras fáceis, que eles entendam o que você está falando. Se você está falando que o réu tem que ser absolvido por falta de prova, você tem que explicar que no ordenamento jurídico a gente não pode condenar na dúvida. Na dúvida, é indúbio pro réu. Na dúvida, é sempre em favor do réu. Você está acabando com a vida de uma pessoa. Uma condenação por um crime doloso contra a vida. Em um tribunal do júri, a gente fala de penas altas. Se uma pessoa for condenada na dúvida, gente, você acabou com a vida dela. Ela vai ser colocada em cárcere e provavelmente no regime fechado e vai demorar anos para sair de lá, né? Você desestrutura não só com a vida dela, com a vida da família dela. Então, tudo isso vocês precisam explicar para os jurados. Sempre a primeira palavra vai ser do promotor, que vai ter 1h30. Aí ele vai ficar lá 1h30 falando. Ah, professor, o promotor ele pode ficar meia hora falando? Pode. Se ele achar que em meia hora ele conseguiu fazer o que ele queria, ele termina em meia hora. Tem plenário, gente, que dá uma raiva, sinceramente, porque você está vendo que o processo ele culmina para absolvição desde a denúncia. Mas aí o juiz pronuncia e o processo vai andando, vai andando. O promotor fica perguntando para todo mundo lá, fazendo um monte de perguntas. Chega na hora dos debates, ele pede absolvição em 30 minutos. Me dá uma raiva, porque você se prepara, faz toda uma tese de defesa, que você pensa, bom, se já chegou neste momento, ele não vai pedir absolvição. E aí, em 30 minutos, ele pede a absolvição. Olha o desgaste que deu do tribunal trazer essa sessão plenária, dos servidores, o seu que teve que preparar a defesa, o réu que provavelmente está preso desde o início do processo, para em 30 minutos o promotor pedir a absolvição. E é raro, mas acontece com frequência, viu, gente? Então, é até 1h30. Então, se o promotor achar que em 30 minutos ele está satisfeito para absolvição ou para condenação, ele encerra a palavra dele ali. A mesma coisa o advogado. Se vocês lá na bancada de defesa entenderem que em 30 minutos vocês conseguiram convencer da sua tese, você pode encerrar em 30 minutos. Então, 1h30 para o promotor, até 1h30 ele fala, e em seguida é dada a palavra para os defensores, até 1h30. E aí é muito importante, gente, se vocês estão dividindo a bancada. Se vocês são advogados ou vocês estão pelo NPJ e vocês são mais de um réu, são 2, 3, vocês, pelo bom senso, vão ter que dividir a 1h30 com os outros advogados.
É ruim quando a gente vai fazer júri, e isso já aconteceu comigo. Divide previamente. Olha, a gente tem 1h30, então cada um fala 45 minutos, beleza? Se forem 2 réus, beleza, doutora. Aí chega lá na hora, o advogado fica falando 1h, 1h10. Poxa, vai sobrar 20 minutos para você falar da tese do seu réu. Ainda mais se as teses forem conflitantes, né? Se a defesa de um está acusando o outro. Então, nesse momento, se vocês estão dividindo a bancada de defesa com outro advogado ou com um defensor, tenta antes do plenário já entrar nesse acordo. Chega, oi, doutor, tudo bem? A gente está, né, dividindo hoje. Como é que a gente vai fazer na questão dos debates? A gente pode dividir igualmente o horário? Geralmente ninguém se opõe, tá? É sempre bom, né? Como é que é? O acordado não sai caro? Tem aquele jargão, então façam isso. E aí vocês fizeram os debates orais. A promotor falou, a defesa falou, e aí, se o promotor entender, na maioria das vezes eles entendem, que tem que vir a réplica. O que é a réplica? Ele vai responder o que a gente falou. A gente, eu falo defesa. E aí, se tiver réplica, a gente vem a tréplica. E aí, será mais 1h para cada um. Então, o promotor falou 1h30, você falou 1h30. Nessa 1h30 que você falou como advogado de defesa, o promotor entendeu que você falou alguma coisa que ele precisa rebater. Aí ele tem mais 1h para réplica. O juiz pergunta, promotor, acusação, vocês vão vir a réplica? Aí ele fala, sim. Aí ele vai lá e fala mais 1h. Ele falou mais 1h, você tem o seu direito de resposta também. E aí você vem a tréplica, que é a resposta da réplica da defesa, mais 1h. E a observação aqui no último ponto do número 10, ó. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1h. Elevado ao dobro, o da réplica e o da tréplica. Sempre vai aumentar proporcionalmente o tempo, quanto mais acusados são. Por isso que, se vocês se depararem com um plenário que foi até meia-noite, 1h da manhã, pode saber que tem mais de um acusado, 2 ou 3 no mínimo. Porque aí, provavelmente, os debates orais se estenderam e aí foi até aquela hora. E aí, feitos os debates de acusação e de defesa, tem a leitura dos quesitos. O último ponto de cada fala, seja do promotor, seja do advogado, durante os debates, é sempre instruir como votar. Porque ali você não está induzindo, não, você está ensinando mesmo. Se você é advogado de defesa e você quer absolvição, você vai falar que nem eu falei no início da aula. Jurados, no quesito tal, vocês vão votar sim. No quesito tal, vocês vão votar não. Então, vocês vão instruir os jurados. O promotor vai fazer isso, vocês de defesa também vão fazer isso. E depois que encerra os debates, tem a leitura dos quesitos pelo juiz. Aqui o 11 é o juiz. O juiz vai ler os quesitos de forma imparcial. Ele não vai falar o que o jurado tem que votar, não. Ele vai falar, jurados, vocês estão preparados para fazer a votação? Se eles falarem sim, não tem nenhuma pergunta, ele vai falar, então eu vou passar a ler os quesitos. Quesito do tribunal do júri, número 1, aí ele começa a ler. Aí lê e fala sim e não. Quesito número 2, sim e não. Leu tudo, tá todo mundo confortável para votar, os 7, eles vão para a sala secreta votar, que é o número 12. A sala secreta, gente, é geralmente uma sala normal com uma mesa redonda no centro. Aí nessa mesa redonda sentam 7 jurados e entram nessa sala apenas juiz, promotor e defesa, tá? Dependendo da sala, se for pequenininha e tiver muito advogado, eles pedem para a gente ficar bem apertadinho. Então, todo mundo entra nessa sala. Só um instantinho, gente. Todo mundo entra nessa sala. Os jurados 7 sentam nessa mesa. O juiz senta numa cadeira, a defesa senta em outra e o promotor senta em outro. Todo mundo sentou. O oficial de justiça e o secretário de audiência vão entregar as cédulas. Quem assistiu o semestre passado, o Tribunal do Júri, eu até expliquei. Cada tribunal, gente, tem a urna e tem a cédula. A cédula é um sim e um não, plastificado, bonitinho, com a logo do TJ. E aí, ele dá um sim e um não para cada um dos jurados, pede para eles colocarem debaixo da mesa, para o jurado que está sentado do seu lado não ver como que você está votando, e aí ele passa a leitura. Então, o juiz vai ler.
quesito número 1. Aí ele lê e fala, passa a votar os jurados. Aí o secretário vai passar com a urna, o jurado vai depositar o voto dele e vem outro servidor com uma caixa de descarte, que é o voto que ele não quer colocar na urna. Aí eles votam. E aí eles vão, a partir do momento que começou a votação, ele explica que não há vai prevalecer a incomunicabilidade, ou seja, eles não podem falar de jeito nenhum. E a partir do momento que vai ser feito cada um dos quesitos, o juiz vai prosseguindo a votação. Ou seja, começa o primeiro quesito. O juiz só vai avançar para o próximo quesito dependendo da votação deste primeiro quesito. Então, teve o primeiro quesito, a votação, ele abre o voto, deu mais de 4, e aí depende. Por exemplo, se o primeiro quesito geralmente é sobre a materialidade. Então, no dia tal, por volta de tal e tal hora, João morreu a tiros na via pública, assim, assim, assado. Aí os jurados votam. Se 4 jurados votou sim, o juiz passa para o próximo quesito. Por quê? Se os 4 jurados entenderem que não houve morte, há um prejuízo já do júri. Porque se não houve morte, o crime já vai ser desclassificado. Aí o segundo quesito já está prejudicado. Então, eles votam no primeiro quesito, o juiz vai abrir as cédulas na frente de todo mundo e vai mostrar. 4-3, vamos supor. 4-3. Então, houve morte? Segundo quesito. O fulano de tal é o responsável pela morte de João da Silva, que morreu no dia tal, por volta de tal hora, na via tal e tal e tal. As facadas. Aí, novamente, passa a urna, eles votam, passam a urna de descarte, caixa de descarte, e o juiz abre na frente de todo mundo. É assim por todos os quesitos. Quando acabou a votação, o juiz, como ele abre um por um, você que é advogado, você que é promotor, você já está sabendo o resultado do júri. Então, quando chegar lá no quesito da culpabilidade, se eles votarem que sim, o fulano é culpado, é o quê? O fulano está condenado. O juiz termina todos os quesitos, e aí ele fala isso aqui no final, que está encerrado. Não, na verdade, isso aqui é a sentença. Antes disso, ele lá na sala de sentença, da sala secreta, ele vai ler todos os quesitos, abrir os votos. Aí, se a gente já sabe que o resultado lá deu que ele vai ser condenado, o juiz agradece a presença dos jurados, pede que eles retornem para a sessão plenária sem conversar um com o outro, que ele vai para a sala dele fazer a sentença. E aí, os jurados voltam para o lugarzinho deles, sentam, e a gente fica lá, aguardando o juiz. E aí vai depender do juiz. Se você pegou um juiz diligente, ele já vai ter no gabinete dele uma sentença pronta. Uma sentença absolutória e uma sentença condenatória. Se ele achar que ainda tem risco do crime ser desclassificado, e ele tiver que ele mesmo sentenciar, ele já faz uma sentença também desclassificatória. E aí, rapidinho, ele faz ali a dosimetria da pena. Agora, se você pegar um juiz, que eu não vou citar o nome aqui, que ele nunca faz a sentença e deixa para fazer na hora, leva 1-2 horas lá, ó. Todo mundo no plenário, um olhando para a cara do outro, ninguém resolve nada, todo mundo está lá esperando o juiz na salinha dele fazer a sentença, ninguém pode conversar dos jurados, né? A defesa pode conversar só entre si, com a acusação, aí fica lá todo mundo esperando. Aí o juiz volta. Nesse momento que a gente está esperando a sentença, você já pode falar com a família e falar com o réu, se você é advogado e quiser. Se você quiser e a família está lá no júri assistindo, você já pode voltar lá e falar, olha, pessoal, não deu certo. Na nossa tese de defesa não deu certo e os jurados condenaram. Agora o juiz só está fazendo a dosimetria da pena. Você já pode, se você quiser adiantar. E já pode também falar para o réu, se você quiser. Se não, você aguarda até o juiz voltar. O juiz volta e lê a leitura. Lê a sentença em voz alta para todo mundo ouvir, todo mundo que está presente lá no plenário. Então, ele pede para todos ficarem de pé, ele passa a ler a sentença, ele lê a sentença na íntegra, gente, todinha. Nesse momento, o réu, ele fica de frente para o juiz na hora que ele está lendo a sentença, ele profere toda a sentença e aí no final ele faz esse encerramento, né? Agradeço aos senhores jurados a presença e cumprimento do dever. Os senhores jurados estão dispensados. Agradeço também
doutor promotor de justiça tal, aos defensores e serventuários da justiça aqui presentes, declaro encerrada a sessão. E aí ele encerra a sessão. Na própria sentença, gente, ele já vai dizer se o réu tem o direito de recorrer em liberdade ou não. Ou se o réu foi absolvido, se ele já vai expedir o alvará de soltura para ele sair naquele mesmo dia já pela porta da frente do fórum. E é isso, gente. Esse é o nosso Tribunal do Júri. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Estão me vendo? Cadê, gente? Alguém fala comigo. Sim, André. Sim, professor. E aí, deu tudo certo? Conseguiram ver tudo que eu estava falando, né? Conseguimos. Os slides serão disponibilizados. Se vocês quiserem ter acesso, eu expliquei no início da aula, mas eu posso passar para vocês. Vocês podem colocar no Google assim, Tribunal do Júri, como funciona. E aí tem um manual do próprio Tribunal de Justiça que explica. Tem 3 manuais. O primeiro manual vai explicar que o rito do Tribunal do Júri ele é bipartido, né? E a gente está falando da segunda fase, que é só da sessão plenária. Vai ter outro manual, que é esse que eu li para vocês, como que funciona a sessão plenária, passo a passo da sessão plenária. E vai ter outro manual, como ser jurado. Porque vai que nessa aula aqui, algum de vocês sentiu interesse de ser jurado, né? Ser jurado é legal. Apesar de você passar o dia todo lá, é uma experiência muito interessante. E se você for servidor público, você ainda ganha folga. Então, depende. Se você quiser, aí tem lá também o manual, como se inscrever para ser jurado. Tem tudo lá explicadinho. Ah, eu acho que alguém enviou aqui, ó, o arquivo. O José enviou. Roteiro do Tribunal do Júri. Tá no chat, gente. Quem quiser o arquivo, o José já enviou aqui para nós. Então, gente, basicamente é isso. Segunda, teremos o nosso Tribunal do Júri simulado. Agora eu vou encerrar aqui com vocês, já vou fazer o sorteio para comunicar lá no grupo quem é o quê. Quem tiver a oportunidade de ir segunda-feira e quiser nos prestigiar, vai ser um crime interessante, envolve muitas pessoas, muitas circunstâncias. Eu acho que vai dar um debate interessante entre acusação e defesa. Qual é o meu nome? Ingrid Helena. É isso, verdade? Qual o nome da senhora? Ingrid Helena. Aos que não me conhecem, eu sou professora, orientadora, mas eu estou lá em Taguatinga. Então, talvez, quem tem aula aqui com a Tayane não tenha me visto ainda. Eu dou aula lá em Taguatinga. E, bom, pessoal, é isso. Esse é o Tribunal do Júri. Encantador. Quem tiver interesse depois de ser advogado de defesa, quem for advogado criminalista, não há nada mais recompensador do que você sair de um tribunal do júri com um alvará de soltura e o réu saindo pela porta da frente, principalmente quando você acredita na absolvição dele, tá bom? Então, quem participou desta aula para repor uma aula, fazer o relatório, como é que aconteceu, o que foi feito nessa aula aqui, e me apresentar para computar a presença. E quem assistiu essa aula para ganhar foi 3 horas, né? 3 horas que eu comuniquei lá no grupo. Apenas eu vou tirar um print aqui da lista de presença e aí você comunica a professora respectiva. Professora, eu assisti a aula de Tribunal do Júri, que aí a professora vai lançar. Deixa eu só... Não saiam ainda, deixa eu tirar um print de quem é que está participando. Espera aí. Professor, a gente que está participando aqui não vai precisar fazer o relatório? Se você quer só ganhar as 3 horas, eu acredito que não vai precisar. Eu acho que a professora Tayane falou que é necessário fazer o relatório para... ela falou, então é necessário. Ela disse com vocês, então é isso mesmo. Então, eu não vou tirar o print. Então, todos precisam fazer, gente. Independente de requerer as horas ou a presença, né? Então, é isso. Quem participou aqui hoje e quer ganhar horas, fará o relatório e vai apresentar para a professora, para ganhar as 3 horas. E quem está participando aqui hoje, que eu sei nominalmente que é para presença, também faça um relatório, tá? Eu estou vendo vocês.
Mas aí quem não, na verdade, então quem não participou da presença vai ganhar a mesma nota de quem participou. Não entendi E no sua caso, pergunta. participou, a gente está Pois é, eu presente tava na pensando a mesma coisa. do relatório. Aí Eu não, quem não participou da aula que fizesse o relatório. eu não entendi, gente. Tá cortando. Um falou por cima do outro. Doutora, a senhora consegue me ouvir? Tô ouvindo, André. O que o colega Peraí, está eu falando é, vou passar. a pessoa que está... Os alunos presentes hoje, nesse período da manhã,